Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje eu começo o nosso encontro com uma notícia importante e chocante, pelo menos para uma parcela da sociedade brasileira que ainda não percebeu o que está acontecendo. Jair Messias Bolsonaro não é o presidente da República. Jair Messias Bolsonaro não é o presidente do Brasil. O que nós temos sentado na cadeira presidencial é um simulacro, é uma imagem, é uma ilusão. É aquilo que na tecnologia moderna a gente poderia chamar de um holograma. Uma imagem projetada, mas quando você chega perto não tem absolutamente nada. Quem está mandando de fato no nosso país são os grupos e as pessoas que já mandavam anteriormente. E quando chegaram no governo Bolsonaro, aí que a coisa ficou mais escancarada ainda. Do que eu estou falando? Dessas imagens estão circulando por todos os lados, estão deixando os bolsonaristas aí que apoiaram o Bolsonaro, acreditando que ele era alguma coisa contra o sistema, as pessoas de queixo caído. De ponta a ponta, dominando o Congresso e Casa Civil, o Centrão agiliza fluxo de verbas e cargos. Gente, os alemães criaram uma expressão chamada Realpolitik. O que é isso? É a política real. É a política que está divorciada de uma ideologia, de alguns princípios, é aquilo que está sendo feito concretamente. Em diplomacia se utiliza muito essa expressão, a política real, a política dos interesses de determinado grupo, de determinada nação. E a política real do nosso país agora ela está escancarada. Vocês acham que o Bolsonaro, desde que tomou posse, que o Centrão, que os grupos de deputados que controlam uma série de interesses particulares, interesses corporativos, interesses financeiros, que eles não estavam fazendo aquilo que eles queriam? Gente, o Bolsonaro ele veio com Paulo Guedes. O Bolsonaro entregou o nosso país, a área econômica, para um grupo de aventureiros, de especuladores, de gangsters do sistema financeiro e eles estão suprimindo os direitos do povo brasileiro, já retiraram a aposentadoria dos cidadãos brasileiros. A gente vai ter gerações mais à frente de mendigos de terceira idade, espalhados por todos os cantos do nosso país, por conta disso que Paulo Guedes e Bolsonaro estão fazendo contra o povo brasileiro. Isso ainda não foi percebido porque a bomba ela vai ter um efeito retardado lá para frente. E que modificação a gente teve na estrutura social do nosso país que foi vendida para nós como sendo uma necessidade, a reforma da Previdência para gerar mais empregos, mais investimento. A gente só perdeu. Direitos trabalhistas, administração pública, investimentos em educação, investimentos em saúde, tudo isso está sendo degradado cada vez mais. Esse governo só pensa em fazer negócios para quem está no andar de cima. O incrível no meio dessa história, dessa real política, ou da política real, é que a gente vê grupos ainda nas redes, grupos remanescentes, que não sabem mais como defender o governo Bolsonaro. Então, eles agem com uma subestrutura, onde nós temos uma superestrutura que assalta as riquezas nacionais, nossa infraestrutura, nossa soberania, o nosso patrimônio enquanto nação. E na parte da infraestrutura, a gente tem espalhada nas redes uma série de pessoas que vivem ali como rêmoras, né? Que são aqueles peixes parasitas que vão grudados em outros peixes maiores para pegar os restinhos do peixe maior. Então, eles ficam dizendo para todos nós, sobretudo para as pessoas que acreditam ainda no governo Bolsonaro, que o mundo está ficando muito melhor, porque o Brasil está exportando mais commodities, o Brasil está exportando mais minério, mais soja, a Bolsa está batendo números importantes, a variação da moeda está muito bacana, que existe um nível de confiança maior no nosso país, o governo está inaugurando ferrovias, está fazendo mais concessões, enfim, sempre alguma coisa superficial, alguma coisa pueril que não tem a ver com um projeto de nação, um projeto do nosso país. O projeto dessa gente hoje é assaltar direitos do povo brasileiro, sequestrar o máximo que eles podem para que os grupos que sempre ganharam muito dinheiro continuem cada vez mais privilegiados. E muita gente vai chafurdando, né? Eles vão comemorando esse tipo aqui de notícia. É como se a gente tivesse, gente, no tempo da escravidão, né? Um grupo de escravos tentando animar os outros dentro da senzala, dizendo, olha, o nosso senhor de engenho, agora ele comprou uns grilhões mais confortáveis, agora a gente vai poder ficar preso dentro da senzala sem sofrer tanto. Ou o nosso senhor de engenho comprou algumas ferramentas que são mais eficientes, a gente vai poder produzir muito mais. Então, esses caras ficam com essa mentalidade, eles vão comemorar o Santander tendo lucro. Gente, não vou nem citar o nome do rapaz, tem um rapaz na rede bolsonarista, ele fica comemorando migalha o tempo todo.
tentando iludir as pessoas e muita gente acredita nisso. Então nós temos um assalto acontecendo na superestrutura e os engabeladores, os animadores da senzala, tentando informar para o povo brasileiro que o governo Bolsonaro é um governo muito bom. Eles vão fechando os olhos, inclusive, para essas imoralidades aqui, né? O sanfoneiro macabro, o ministro do Turismo e da Cultura lá, indo para a reunião do G20, levando a comitiva acima do permitido, com dinheiro público. Então, esse pessoal vai se dando bem. Enquanto isso, enquanto eles ficam comemorando esses indicadores, o que a gente vê na vida real é uma notícia como essa aqui, ó, publicada no Estadão hoje. Endividamento recorde das famílias ameaça travar a retomada da economia brasileira. Então, numa economia que está travada, quando a gente tem banco ganhando o que eles estão ganhando, obviamente está saindo dinheiro de uma parcela da sociedade para outra parcela, a parcela que está no topo da pirâmide. Isso é a real economia da real política que está acontecendo aqui no nosso país. E a gente vai ver cada vez mais nessa nova configuração o Bolsonaro se limitando cada vez mais a fingir que é presidente da República. Ele vai tentar cada vez mais manter o seu mandato e cada vez mais iludir as pessoas que ainda acreditam nele com as mentiras de sempre. Hoje ele veio no cercadinho, gente, para tentar desmentir o Supremo Tribunal Federal, que muito tardiamente está desmentindo o Bolsonaro com aquela mentira que ele repete o tempo todo, que o Supremo Tribunal Federal não deixou ele fazer absolutamente nada. A peça, gente, que o Supremo Tribunal Federal publicou muito tardiamente, mas ainda bem que fez isso, é essa aqui que eu vou compartilhar com vocês, que muita gente ainda não conhece. Vamos ver o que eles falaram aqui. Vamos lá. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. Então, gente, o STF muito tardiamente, eu tinha falado isso com vocês, logo quando o Supremo Tribunal Federal deu a decisão dizendo que o Bolsonaro tinha que respeitar a Constituição. O que significa isso, gente, quando tem que respeitar a Constituição? É porque o Bolsonaro diz o seguinte, que o Supremo proibiu ele de fazer alguma coisa. Na verdade, não proibiu absolutamente nada. O que o Supremo Tribunal Federal diz é que a Constituição vale para todos. Gente, e o Bolsonaro fica dizendo o tempo todo, fica repetindo que ele teve poderes retirados. Como é que você retira poder de alguém que não tem determinado poder? Gente, a Constituição Federal, das duas, uma, em relação ao Bolsonaro. Ou ele é um apedeuta, ou seja, um ignorante profundo, é que um apedeuta ele é o apedeuta dos apedeutas, ou ele é um criminoso, um descarado mentiroso, ou ele é tudo isso junto e mal assessorado por pessoas tão criminosas quanto ele quando ele diz esse tipo de situação. O que o Supremo disse, gente, é que os prefeitos têm uma competência constitucional dada pela Constituição, obviamente, os governadores têm uma competência e o presidente tem outra competência. Não teve nenhuma retirada de direitos do presidente da República ou de possibilidades do presidente da República. O que o Supremo diz para o Bolsonaro, a coisa é bem simples, era tipo, presidente Bolsonaro, o senhor não pode roubar. Presidente Bolsonaro, o senhor não pode matar. Logo, se ele não pode matar e ele não pode roubar, ele não pode dizer assim, tá vendo? O Supremo me retirou um direito de matar e me tirou um direito de roubar. Não foi nada disso, porque o Supremo está dizendo óbvio. Ele não poderia manter abertas as cidades e os estados contra a determinação constitucional que é dada pela lei. Não teve nenhuma supressão. Que o Supremo Tribunal Federal disse foi afirmar o óbvio. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação, eles poderiam ter desmentido o Bolsonaro desde o início, quando essa mentira começou a reverberar. E ela foi reverberada tantas vezes que mesmo diante das informações concretas, as redes bolsonaristas não vão acreditar que o Supremo Tribunal Federal não retirou nenhum tipo de possibilidade de Bolsonaro de interferir na pandemia. O que o Supremo disse, a gente poderia explicar isso em português bem claro, né, é que o Bolsonaro ele tinha o dever de respeitar se os prefeitos e os governadores quisessem preservar vidas. O Bolsonaro não poderia manter absolutamente nada aberto, que é o que ele queria fazer, e por isso que surgiu a ação no Supremo Tribunal Federal.
Porque o Bolsonaro, ele fica se orgulhando e ele fala o tempo todo contra ele mesmo, quando ele diz que, olha, eu não fechei nenhum estabelecimento, eu não fechei nenhum bar, por mim não fechava nada. E aquele discurso o tempo todo. Bom, se não fosse fechado absolutamente nada, nós teríamos um número de mortos no nosso país muito superior ao número de mortos que nós temos hoje. Então, gente, o que está acontecendo é essa calhordice presidencial dele hoje dizer que na live dele ele vai desmentir o Supremo Tribunal Federal. Ele vai mostrar como é que ele teve poderes cerceados. Ele vai cometer ali um grande ato de fake news, uma grande ignorância e vai somar a outros tantos pedidos de impeachment que já tem contra ele, mais um. Ele vai levar na sua live de hoje um hacker, uma pessoa que já foi presa 2 vezes por estelionato, para mostrar que o nosso sistema eleitoral ele é frágil. Olha, não funciona assim, gente. Isso é um absurdo, isso é um crime. Como é que alguém vai apresentar uma situação como essa sem ter nenhum técnico do tribunal, sem ter nenhuma pessoa para fazer o contraponto, nenhuma pessoa para explicar o que aquilo que está sendo colocado ali não é verdadeiro? Então ele vai utilizar de um espaço e aí cabe mais um alerta para a plataforma do YouTube. O presidente ele vai cometer mais um crime de desinformação, ele vai mentir novamente, ele está se colocando, inclusive, como ele falou hoje no cercadinho dele, que ele está por cima. Ele está por cima do quê? É como se ele estivesse numa luta de judô. Olha, eu estou por cima, então eu posso fazer o que eu quero, eu estou com poder para dizer, para desmentir. Ele quer desmentir o indesmentível, se é que a gente pode dizer, como a peça do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, portanto, falhou, veio muito tarde com esse desmentido. Os grandes veículos de comunicação, eles não quiseram apresentar esse desmentido, porque se eles fizessem isso, eles iam desacreditar o presidente da República, iam desmoralizar o presidente da República, enfraquecer o presidente da República, mostrando que ele tem responsabilidade direta nas mortes que estão acontecendo no nosso país. Como essas superestruturas estão todas conectadas para assaltar o povo brasileiro, e uma das superestruturas importantes são os veículos de comunicação, eles preservaram o Bolsonaro ao máximo. Quando eu falo isso, muita gente vai achar que eu estou exagerando. Gente, em nenhum país que tem o número de mortos que nós temos, não tem um responsável. Não tem uma pessoa que possa responder pelo que está acontecendo. Não fosse a sociedade, não fosse os prefeitos, os governadores, as pessoas se conscientizando, os médicos, todo mundo fazendo alguma coisa para que a pandemia não se ampliasse além do que ela se ampliou aqui no nosso país, nós teríamos um número de mortos muito superior. O presidente da República, o que ele fez o tempo todo foi contar mentiras, foi afrontar os prefeitos, afrontar os governadores, afrontar a ciência, e isso evidentemente acarretou um resultado morte gigantesco aqui no nosso país. Mas ele, enquanto holograma, ele vai ser preservado ao máximo por esses grupos. Só quem acredita que Bolsonaro representa algum tipo de mudança são as pessoas que fazem parte dessa seita que acompanham o Bolsonaro e que reproduzem como papagaios sem cérebro as falas do presidente da República. Com essa real política que nós estamos tendo no nosso país, a partir de agora, e está sendo mostrado aqui de que fato quem é que está mandando aqui no nosso país, pelo menos um ganho para a nossa sanidade a gente vai ter daqui para frente. Esses generalecos, porque não podem ser chamados nem de generais, que são marajás dentro do governo Bolsonaro, vão agora baixar o facho. Eles, para poder emitir algum tipo de opinião, eles vão ter que pedir permissão ao Arthur Lira e pedir permissão para o Ciro Nogueira, que controlam agora, de fato, aqueles deputados que já mandavam no nosso país desde sempre e que agora, de uma forma mais descarada, estão dando as cartas de uma forma bem mais aberta. Então, essas figuras vão se recolher na sua insignificância política, vão ficar ali no cantinho, porque eles agora não vão poder fazer qualquer tipo de bravata, porque agora está todo mundo junto e misturado na estrutura de poder. Agora nós estamos vendo quem é que manda no nosso país, quem é Bolsonaro, e ele vai continuar cada vez mais fazendo esse papel de um palhaço no centro do picadeiro, desculpem os palhaços aí, mas é o que está acontecendo no nosso país, iludindo uma parcela da população, outras seitas grudadas nele fazendo qualquer coisa e obedecendo qualquer tipo de comando que ele dê, enquanto nós aqui vamos continuar o tempo todo tentando mostrar o que está acontecendo no nosso país, revelar essas estruturas de dominação, revelar o que está acontecendo para a gente, de posse da verdade do nosso cotidiano, a gente possa pensar em soluções concretas para a gente sair
dessa situação tão complicada que a gente ficou. E o nosso portal é apenas uma pequena ferramenta no meio dessa batalha toda, e ainda bem que vocês estão aqui conosco, estão cada vez mais ajudando a gente a chegar em outras pessoas. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e vamos continuar porque tem muita coisa pela frente aí. Tchau!